A deficiência é qualquer ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. São classificadas em 5 tipos: deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Na Univale, o programa de inclusão de pessoas com deficiência, o UniInclui, trabalha para eliminar preconceitos e contribuir no processo de inclusão. E é isso que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, @VivaVozUnivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, as nossas convidadas hoje são a Isabela Bittencourt e a Bianca Reimão. As duas fazem parte do programa UniInclui e temos também uma outra função para a Bianca. A Bianca, além de participar do UniInclui aqui da Univale, é a nova presidente do COMADEF, o Conselho Municipal de Assistência à Pessoa com Deficiência aqui de Itajaí. Então, bem-vinda, Bianca. Eu que agradeço, boa tarde. E bem-vinda também, Isabela. Obrigada pela oportunidade, boa tarde. Bom, gente, o UniInclui, o programa começou o ano passado, vocês até vieram aqui para fazer a apresentação, né? Mas para quem não conhece, faz um resgate aí, afinal, essa proposta realmente está funcionando? O que aconteceu com o UniInclui nesse primeiro ano de existência, Bianca? A universidade, um ano atrás, começou a repensar a forma de contratar pessoas com deficiência para trabalharem na Univale, né? A gente sabe que as empresas, elas têm uma cota que elas precisam cumprir, mas a universidade pensou não só uma forma de legislação, mas como qualificar esse processo. Então, em julho, a gente começou a atuar por meio da gerência de extensão, né? Eu e a Isabela somos as pessoas que trabalhamos no programa e começamos a receber currículos, auxiliando o RH nessa contratação, fazendo parceria com a médica do trabalho, para que a gente pudesse orientar essas pessoas em relação aos seus laudos. Fomos divulgando, né, o trabalho na universidade para que a gente pudesse ter um reconhecimento. Começamos a fazer parte da integração dos novos funcionários. Então, aos pouquinhos, ele foi criando uma cara, né, que a gente sabe que o processo de inclusão ele não finda na contratação. Muito antes, a gente tem que fazer toda uma sensibilização, preparar o espaço para receber pessoas com deficiência. Então, ao longo desse um ano, além das contratações, nós tivemos várias atividades. Foram contratadas quantas pessoas com deficiência? 9 pessoas. Olha, que bacana 9 isso. pessoas. Legal. Bom, Isabela, então quando a gente fala de inclusão social, nós também estamos nos referindo a oportunidades iguais de acesso aos bens e serviços para todas as pessoas. De que forma que a Univale trabalha, então, para que haja essa inclusão dentro da universidade? O processo seletivo, né, quando o candidato se aplica para uma vaga, ele não tem uma discriminação, né? A universidade não trabalha com uma forma de destinar a vagas à pessoa com deficiência, né? Nós acreditamos na equiparação de oportunidades, no processo de qualificação dessas pessoas. Então, quando a gente tem o levantamento do perfil, quem são essas pessoas, a gente conhece essas pessoas, elas vão ser incluídas, né? Elas passam pelo processo de seleção por suas qualificações, né? Então, a gente não tem um processo de segregação em virtude da deficiência, né? Então, a gente acredita nessa equiparação de oportunidades. Bacana, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, se o espaço de trabalho oferecido for adequado para todos, as pessoas vão ser tratadas igualmente e de acordo com suas capacidades profissionais, técnicas. Exatamente. É, né? Por aí, né? Essas pessoas que foram contratadas são de que áreas, Bianca? Temos várias áreas, né? O diferencial da Univale é que muitas empresas que trabalham com essa questão da cota para pessoas com deficiência, elas estipulam, quando elas abrem vagas para as pessoas com deficiência. E a gente acredita que isso prejudica o processo de escolha e o direito da pessoa ao trabalho. Porque a gente não sabe quais pessoas têm o perfil para aquela vaga, independente de eu ter uma deficiência ou não, eu tenho o direito de escolher o que eu quero trabalhar. Então, a gente divulga as vagas, aos candidatos, conforme as vagas existentes. Em relação aos setores, quando surge a vaga, a gente pensa possivelmente no espaço que contribua com qualquer tipo de cidadão, né? Mas é claro que existem algumas deficiências que, infelizmente, nem toda a universidade está ainda adaptada. Então, existem alguns setores que talvez tenham uma escada, que uma pessoa com cadeira de rodas não possa ir. Então, esse trabalho a gente faz antes da contratação. Claro. Quando está esse processo de avaliação, a gente faz essa... E quando é possível, sim, que também é o papel da universidade,
é realizar as adaptações necessárias para que a contratação aconteça, né? Porque não é a pessoa que tem que se adaptar a gente, certo. é o espaço que tem que estar adaptado para qualquer tipo de cidadão. Bom, Isabela, e de que forma, então, que o Uninclui ele trabalha com a conscientização a respeito da deficiência com os outros funcionários que não são portadores de deficiência? Então, nós participamos de todas as integrações dos novos funcionários, né? Então, o RH disponibilizou um espaço para o programa em que são abordadas as temáticas, realizadas dinâmicas com os novos funcionários. Então, todo novo funcionário que ingressa hoje na universidade, ele já tem acesso às informações para tirar os mitos, preconceitos, barreiras que possam existir, né? Além da nova integração, a gente também participa do programa Conta Comigo, onde a Bianca promove a sensibilização, né, para esse grupo. E quando um novo funcionário com deficiência é contratado, a gente vai até o setor, promove uma sensibilização, também fala sobre os mitos e barreiras, sobre as dúvidas, né, questiona se eles possuem alguma dúvida, explica, nos colocamos à disposição se houver alguma outra dúvida. E todos esses mitos são quebrados, né, a partir do momento que a gente conscientiza e explica que, na verdade, a pessoa com deficiência é só mais uma característica, né? Que não está colocando em prova as habilidades, que o direito ao trabalho é a todos, né? Isso é um direito constitucional previsto na Constituição. Então, a gente, de certa forma, faz esse trabalho de sensibilização, nos colocamos à disposição para que as barreiras de atitude sejam quebradas, né? Isabela, bem legal. E isso me faz lembrar esse folderzinho que vocês trouxeram, que ficou muito legal, né? Sim. Que é uma espécie de... São mesmo dicas de convivência com pessoas com deficiência. Eu acho que a gente podia fazer um resumo. Você pode contar para o pessoal que está acompanhando a gente no programa, porque tem para deficiência visual, deficiência física. Por exemplo, quais dicas para quem acaba convivendo com pessoas com deficiência visual? A gente foi percebendo que as pessoas muitas vezes não têm um relacionamento com pessoas com deficiência porque não tiveram a oportunidade de conviver. Então, a vergonha de como eu lido com o cego, né? Então, essas pequenas dicas de eu vou ter um colega com essa deficiência, como agir, né? Então, o deficiente visual, sempre fale seu nome, fica ao lado da pessoa. Lembre-se que é permitida a entrada do cão-guia em todos os estabelecimentos. Nem toda pessoa com deficiência visual precisa de auxílio. Os funcionários ficam com medo. Mas se eu tiver um colega com deficiência visual, eu vou ter que toda hora perguntar se ele quer ir no banheiro, se ele quer auxílio. Não, a gente quebra esses mitos, né? Isso para todas as deficiências. Deficiência auditiva, fale olhando para a pessoa, se ela fizer uso do aparelho, se souber a Libras, utiliza, mas a gente sabe que a minoria utiliza a língua de sinais. Então, pode usar e-mail, caixa de textos, pode utilizar de mímicas, falar pausadamente. Mas a dica mais importante que a gente dá é na convivência que a gente aprende a lidar com o outro. Então, às vezes, a gente fica achando que vai receber um colega com deficiência e vai ser muito difícil. E a pessoa que tem deficiência, ela trata a deficiência com muita dignidade. Legal. Ela não finge que né? Aquilo não existe. Ela fala dela com muita naturalidade. Então, pergunte para o colega, como eu posso me comunicar com você? Como é que eu posso te ajudar? Isso facilita todo o processo de relacionamento, né? Mas vamos dar todas essas que estão nesse folderzinho. Só a faltam deficiência mais física. Entenda suas limitações, mas não subestime suas habilidades. Ao falar com o cadeirante, abaixe-se e fique na altura da pessoa. Legal. Nunca toque sem permissão na cadeira de rodas, muletas ou bengalas. Em todos os ambientes, fique atento à acessibilidade. E a acessibilidade ela não é só arquitetônica. É acessibilidade de comunicação, é acessibilidade de relacionamento, de atitude também. Legal. Deficiência intelectual. Não infantilize nem superproteja. Ajude apenas se for necessário e saiba que deficiência intelectual não é doença mental. Muito bacana. Algumas dicas, né? Pequenas dicas, né? Pequenas que vão facilitar bastante. Sim. Bem isso, cai o mito de algumas questões que às vezes acabam no imaginário das pessoas e dificultam bastante. Construído socialmente, né? Verdade. Bom, Isabela, no finalzinho do mês de agosto, na última semana, foi realizada a Semana da Pessoa com Deficiência, né? Que o Uninclui participou. E para vocês, qual que foi a repercussão desse momento para a construção de um sentimento de respeito em relação às pessoas com deficiência? Para nós, como projeto, foi extremamente importante esse espaço em que a universidade promoveu para a conscientização da temática, né? Então, todos os dias nós tivemos alguma atividade, alguma participação, justamente para mobilizar a universidade com relação à temática, né? Nós promovemos, além dessas dicas que foram distribuídas a todos os campos, a gente teve, foi aplicado um
um cartaz, né, em todos os pontos. Nós tivemos um vídeo que foi encaminhado a todos os funcionários. A nossa tela dos computadores de todos os funcionários e dos laboratórios constavam também a importância da semana, né? De alguma forma lúdica foi conscientizado. Então, nós tivemos a laboral durante a semana com alguma prática inclusiva. Nós tivemos a participação na Semana da Valorização das Diferenças do município de Itajaí. Então, assim, a forma de diálogo, a abertura ao diálogo é muito importante para a abordagem da temática, né? Lógico. Quando a gente socializa, quando a gente escuta, para ouvir o outro e pode contribuir para falar sobre a temática, já é um movimento à inclusão, né? Então, espaços que possibilitem a fala sobre a inclusão da pessoa com deficiência valorizam a diferença, né? Então, para nós como programa, participar de uma semana e ter o apoio da universidade, né? A universidade apoiando todas as atividades foi muito importante. Nós tivemos ações integradas com recursos humanos que nos possibilitou toda essa estratégia de comunicação. Claro, fica um discurso sim, comum, né? Sim, atinge a todos, né? A gente fala da comunicação, tá na era da comunicação. Então, o quão importante é isso, né? Bacana. Bom, vocês como representantes aqui envolvidas diretamente, né, com o programa Uninclui, como é que vocês observam? Onde vocês verificam dentro da universidade que as coisas estão funcionando bem? Ou onde, ou em que momentos? Enfim, de uma maneira geral, que análise vocês fazem, né, dessa convivência? Porque não são só funcionários, mas também são alunos com deficiência que convivem no campus. Como é que vocês veem hoje essa relação? A gente já fez algumas parcerias dentro da universidade, até com o próprio NAU, né? Que o objetivo é a comunidade externa, né? Receber currículos. Mas se tem um aluno aqui que tem alguma deficiência e está se formando na universidade, por que não vir trabalhar conosco, né? Então, tanto essa semana como ao longo desse ano, a divulgação foi ampliando. Então, a gente percebe que esses setores encaminham os currículos para nós. O RH, ele já sabe que existe esse programa, então a gente percebe que o processo já foi qualificado. Então, hoje em dia, está centralizado em nós. Isso fez com que a gente tivesse reconhecimento e até na comunidade também. As parcerias externas também contribuíram para que a gente também ampliasse o nosso banco de dados com os currículos, né? Então, hoje, quando a gente fala de inclusão no trabalho, até o próprio Ministério do Trabalho, o Procurador do Trabalho sabe que na universidade existe um programa diferenciado, inclusive está servindo também de exemplo para outras empresas. Bacana. Ok, minha gente, vamos fazer um intervalinho, não sai daí que a gente já volta. Isso mesmo, nós já estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com as profissionais do Uninclui, este programa de apoio a pessoas com deficiência aqui da Univale. Bom, Bianca, claro que a gente já falou bastante sobre todas as ações que vocês realizam durante o ano, mas como é que é o dia a dia de vocês, né? Esses outros eventos, essas outras dicas que vocês passam para as pessoas, como é que funciona todo esse dia a dia, essa convivência? Essas são atividades que a gente faz de sensibilização, que são atividades extras que contribuem com o processo. Mas o nosso foco é a contratação. Então, diariamente, a análise das vagas que são abertas na universidade, em parceria com a RH, qualificando o nosso banco de dados, né? Então, é um fluxo muito grande de pessoas que são contratadas por outras empresas, aí nós temos que dar baixa nos nossos currículos. O laudo médico, que a gente recebe diariamente pessoas com laudo médico, e não é toda deficiência que tem um enquadramento para a lei. Então, a gente tem que avaliar esses laudos. Se a pessoa não tem condição de ter uma consulta médica, a gente faz esse encaminhamento também, o atendimento na sala. A gente analisa o laudo. Se necessário, a gente tem que marcar uma consulta com a médica do trabalho, que é parceira, que analisa todo esse laudo. Se a pessoa não tem a deficiência para ser enquadrada na cota, ela é encaminhada a preencher o currículo normalmente para a universidade, ou a gente percebe que essa vaga não vai ser aberta na universidade, a gente encaminha para uma outra empresa. Então, o fluxo diário do atendimento em relação às vagas. Bacana, vamos falar então deste outro lado, especificamente da Bianca, mas imagino que seja proveniente deste trabalho aí com o Uninclui, né? Aconteceu agora no dia 30 de agosto, aqui mesmo na Univale, esse encontro dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajaí, né? E neste momento você acabou sendo eleita, então, presidente, né, do Conselho Comadef.
Fala um pouquinho do papel desse conselho, então, Bianca. Sim, realmente é devido ao Uninclui mesmo, que eu estou dentro do conselho. Eu represento a Univale, tenho uma cadeira de conselheira. E a gestão desse conselho encerrou em julho. E devido também à minha história, né, desde 2002 2003 participando de conselhos, o Fórum das Entidades Não Governamentais se reuniram e me indicaram para fazer parte da mesa diretora enquanto presidente. E eu assumi com muito respeito e profissionalismo, porque estar à frente de um conselho desse com uma demanda tão grande, né, que a gente tem que enfrentar no município. Então, a gestão é de 2 anos. Então, até 2019... vou estar à frente desse conselho aí realizando esse trabalho. Qual é o papel, afinal, que o papel se dos discute conselhos aí? ele é de controle social, né? Todo conselho ele tem unicamente o controle social nas suas mãos, que é o momento que a sociedade civil pode, junto a entidades públicas, verificar no município o que está acontecendo em seu município em relação a essa demanda e esse tema, né? Em relação a isso, a gente tem 8 conselheiros titulares representando várias instituições não governamentais, todas de atendimento a pessoas com deficiência. E temos 8 conselheiros titulares também representando o governo, que são as secretarias também envolvidas com a causa. Então, a gente vai fazer um planejamento, é o momento de discutir a situação do transporte, de discutir vários assuntos que perpassam por todas as secretarias, né? Porque a pessoa com deficiência ela está em tudo, né? Tá na saúde, na educação, na assistência, na obras, no urbanismo. Então, a gente fez a primeira reunião agora e teremos um planejamento aí de 2 anos. Certo. E quais que são, então, as principais reivindicações? Olha, nessa primeira reunião surgiu bastante discussão em relação ao transporte municipal, em relação ao número de ônibus adaptados, se eles estão acessíveis ou não. Em relação também, agora a gente vai ter uma pauta do INSS, sobre a questão de como está a situação das vagas de emprego, por que as empresas estão negando essa cota. Nós temos o regimento do Conselho para estar revendo. Então, aos poucos, as instituições vão estar dando as suas demandas, né? A princípio, nessa reunião, todo mundo tomou a posse e vai levar para a sua instituição esse assunto para que tragam, né, nas próximas reuniões as demandas para que a gente possa discutir. Esse conselho, você participa a partir da Univale, né? Então, Sim. o conselho ainda tem... A Univale ainda participa, tem representação. Sim. Você continua representando? Represento como titular, a professora Entendi. Carla é a suplente, representando o SAPS. Então, eu continuo como Certo. conselheira e eleita para a mesa Entendi. diretora, mas ainda represento a Univale. Tá certo. Agora, como é que você avalia o atual momento na cidade de Itajaí, né? A cidade, ela tem avanços nessa relação de inclusão com pessoas, de pessoas com deficiência, ou tem muita carência ainda? Você falou já da questão do transporte, que é bem pontual, mas como você vê em termos de políticas públicas mesmo envolvendo essa questão em Itajaí? Olha, a gente tem um trabalho muito bom da Secretaria de Educação em relação à inclusão educacional. Eles conseguem fazer um mapeamento de quantas crianças e adolescentes precisam de apoio. Em Itajaí, a gente tem algumas instituições diferenciadas que a gente não tem no resto do país, que é o atendimento de ecoterapia, o atendimento de educação condutiva, que é um método muito bom para crianças com paralisia cerebral. Os atendimentos são excelentes, mas a gente percebe que eles são não governamentais. Então, é a sociedade civil que se organiza para poder fazer esse auxílio. O Comadef, ele também tem a junção de políticas públicas com o governo. E a gente percebe que, muitas vezes, a sociedade civil é que empodera essas ações no município e que qualificam até as próprias políticas públicas governamentais. Relacionado ao nosso trabalho, que é a inclusão no mercado de trabalho, inclusive nós estamos participando, né, Isabela, de um movimento junto com o INSS, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. A gente percebe que a situação é precária. As empresas estão sendo multadas, os empresários eles preferem pagar um salário para a pessoa com deficiência e pedir que essa pessoa fique em casa. Ou pagar a multa, né? Ou prefere 1000 vezes pagar a multa do que contratar. Então, a situação em relação ao direito ao trabalho, o Ministério Público está se movimentando porque está bem difícil no município. Bom, Isabela, claro que, como vocês estão falando agora, existe esse número X de funcionários que deve ser atingido por uma empresa para que as pessoas com deficiência possam ter esse direito ao trabalho, né? Vocês acreditam que isso é uma forma correta de inclusão ou não? Não sei se a palavra correta seria... Necessário. Necessário, né?
Só existe exatamente essa lei porque não há um movimento em fazer sem a lei, né? O processo correto seria justamente o de inclusão sem ter necessidade da lei. Mas, se isso não é cumprido, a lei vem de encontro justamente para obrigar as empresas a promover essa inclusão. O certo não seria, né? O correto não é a palavra, né? Por quê? Por que colocar essas pessoas numa questão de exclusão? Por que esse sentimento de não capacitação, entendeu? Então, é uma questão muito... É uma visão muito atrasada no sentido de não ver o ser humano como apto a exercer uma função, enfim, pelo fato de ter uma deficiência, né? Então, um sentimento que nos gera uma repulsa, Claro. né? Se a gente for falar de emoção, quando a gente escuta certos argumentos de não incluir... Num cenário, todo mundo fala, não, precisamos incluir, precisamos contratar. O conceito é moderninho, bacana. Sim, muito bacana falar, né? Mas a gente sabe que não funciona dessa forma, né? A gente sabe que as pessoas, os empresários, enfim, não querem contratar e que representam um número muito grande, uma parcela muito grande da população. 24% do que o IBGE divulga, né? 15% da população mundial. Um dado divulgado através da ONU. Então, a gente não está falando de uma minoria, né? A gente fala de uma parcela expressiva da sociedade que precisa, sim, trabalhar, que deve, sim, trabalhar e que tem esse direito. Isabela, você tem esses números da população aqui em Itajaí? Em Itajaí, a gente não tem... Eles trabalham com a margem agora de 15%, né? Então, a gente tem a margem de número de pessoas que precisam ser contratadas no município, que são 2.000 vagas. 2.000 vagas. Que precisam ser preenchidas em Itajaí. A demanda é grande. E uma demanda que a gente trabalha muito na integração é o número de pessoas que se tornam deficientes. E, então, assim, é um número muito expressivo. E quando a pessoa ela não tem uma abundância cognitiva em relação à inclusão, ela não percebe que falar sobre deficiência, falar inclusão, é um papel de todo mundo. Porque só no Brasil, 10.000 pessoas por mês se tornam deficientes. Olha só. E se eu não discuto isso, eu não discuto a minha vida, porque eu não sei o meu futuro, né? Eu não sei se eu vou sofrer um acidente, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, 10.000 pessoas se tornam. E mais de 50% da população do Brasil que tem deficiência foi deficiência adquirida. Então, é uma discussão de todos, Claro, né? Pode acontecer com todos. Agora, e o inverso, né? De que maneira... Porque eu fico imaginando que a pessoa que adquiriu uma deficiência, já que você usou o termo, né? Uma coisa que ela teve que se adaptar para viver... até que ponto ela consegue motivação para ir em busca, né, de um espaço no mercado de trabalho, para ir brigar por seus direitos? Como é que vocês veem esse outro lado? Existem vários fatores, né? Existem crianças com deficiência que as mães preferem que fiquem em casa, né, com medo desse país nosso que exclui, que não tem acessibilidade. Provavelmente essas pessoas que tiveram a sua deficiência na infância, depende muito desse apoio familiar. Quando a pessoa tem a sua plenitude de vida e sofre um acidente, ou recebe um tiro, ou cai de moto, ou afogamento e se torna deficiente, o processo tem dois lados, né? Ou a pessoa ela supera e aquilo te fortalece para você realmente dar um valor à sua vida que você não dava antes e te dá forças para conseguir isso. E aí sim, nesse momento é que a pessoa fala, eu não prestava atenção na vaga, e olha como para mim eu não prestava atenção em quem falava em libras, e olha como eu não... Então, quando isso serve de um lado bom para que a pessoa... E também tem pessoas que talvez precisam de um trabalho psicológico, né, para poder se restabelecer, porque ela vive um luto de uma perda, né? Lógico. E aí precisa de um auxílio para poder lutar pelos seus direitos, porque no nosso país a gente sem deficiência tem que lutar todo dia para garantir os nossos direitos, né? Verdade. Mas que bacana, sensacional ter contato com esse trabalho de vocês. A gente com certeza sabe, tem certeza que falar disso faz muito diferença, importante. né? E que a ação de vocês com certeza faz a diferença na vida de muita gente, né? Vamos deixar os contatos, então? Vamos Uninclui? sim. Nós ficamos próximo ali à lanchonete do Pedro, para a comunidade interna, que acaba se localizando por essas referências, né? No bloco B3, sala 103, né? Para a comunidade externa, é o prédio logo atrás da reitoria, né? Então, um prédio de fácil acesso,
totalmente acessível, no sentido de que nós temos piso tátil, portas na dimensão correta, ficamos no térreo, então não temos uma barreira de arquitetônica naquele andar, né? Então, ficamos B3, sala 103, o nosso telefone de contato é o 3341-7746. E pela internet tem o site da universidade. Isso, a gente tem um e-mail, que é o e-mail do programa, né? Que é projeto uninclui, é um i apenas, tá? @univale.br. Então, estamos à disposição. Imagina, a gente agradece muito a participação de vocês. A Isabela Bittencourt, a Bianca Reimão, a gente agradece mais uma vez, então, a participação de vocês. Sucesso lá no programa. Nós que agradecemos. Boa tarde. Estamos à disposição. Muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.